Cláudia Comuna, muito boa noite, seja bem-vinda ao Tauba Texas Entrevista. Hoje o nosso convidado é o professor e pré-candidato a prefeito Fernando Borges. Vamos esperar o Fernando entrar. Boa noite, Gláucia. Estamos aqui com um probleminha na conexão do Fernando. Mas... Eita, agora sim. Estamos apanhando desse Instagram. O Fernando já está entrando para falar com a gente. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? Thaís. Beleza? Que dificuldade ontem foi com... Anteontem foi com o Digão, ontem com o Pinelli e hoje com você. Mas Não, bem, vamos lá. tranquilo. Tudo Fernando, bem, tudo tranquilo. primeiramente eu gostaria de agradecer de você ter aceito o convite de bater um papo com a gente, né? Ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. E para a gente começar, como eu começo com todos, eu gostaria que você falasse quem que é o Fernando Borges. Bom, Thaís, boa noite, né? Eu gostaria de agradecer o espaço democrático, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? O trabalho é excelente, né? A divulgação é muito boa, né? A gente tem visto várias boas entrevistas aí dos pré-candidatos, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Fernando é um professor, né, da rede pública, militante da educação, né? Defende a educação desde de adolescente, né? Quando atuava no Grêmio Estudantil. Então, o Fernando é uma pessoa que não gosta de injustiça social, que luta pela democracia, né? Que gosta de políticas públicas, né? Principalmente para as pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis, né? Nossa missão dentro da política é exatamente conquistar uma qualidade de vida para essas pessoas mais vulneráveis, né? E o Fernando é um socialista, um sonhador que sonha com uma cidade melhor, né? Um bairro melhor, um mundo melhor, né? Então, quando eu era criança, quando eu era adolescente, uma pessoa fez a seguinte pergunta para mim: você quer ficar rico ou quer mudar o mundo? E eu respondi para ela: eu quero mudar o mundo, né? Eu já não me importo mais em ficar rico, em adquirir bens. O que eu quero é mudar o mundo para melhorar a vida das pessoas. Ô, Fernando, ontem eu fiz essa pergunta para o pré-candidato também de Taubaté, o Gabriel Pinelli. Eu vou fazer também para você, porque vocês têm as mesmas profissões. O que você acha dos jovens na política? O Pinelli disse que eu estou errada, né? Que os jovens estão se interessando assim pela política. Você acha também, concorda que mudou a cabeça dos jovens? Eles estão mais interessados na política? Bom, Thaís, assim, grande parte dos jovens segue essa fala, né, principalmente de adulto, dizendo que a política não vale a pena, que é tudo ladrão, que é tudo uma roubalheira só. Tem, muitos jovens desistem da participação na política, né? O jovem começa a sua participação na política dentro de um grupo de jovens na igreja, ou mesmo dentro do Grêmio Estudantil na escola, mas quando ele se depara com essa fala dos adultos, faz com que ele não queira vir participar efetivamente da política. Então eu discordo com ele. Talvez ele tenha contato com a juventude um pouco mais velha, né, vamos dizer assim, né, com a juventude de 24, 25, 26 anos, e eu tenho contato com um adolescente, né, e o adolescente, são raros os jovens que se interessam pela participação da política, exatamente porque o adulto disse para ele que política é tudo ladrão, que político só faz coisa errada, então ele também não quer participar disso. Então, alguns jovens vêm se destacando, né? E a gente sabe por que os adultos fazem isso, né? Os adultos tentam tirar o jovem da política, porque a força jovem e a força da mulher é muito grande na política, né? Quando os jovens se mobilizam, quando as mulheres se mobilizam, eles podem promover uma revolução, uma mudança na política. Então, nós temos clareza disso e nós defendemos a participação dos jovens, dos negros, das mulheres
na política. Bacana, Fernando. E você já foi candidato a vereador? Para prefeito é a primeira vez? Sim, em 2008 eu comecei a minha militância política partidária, né? Em 2008 eu fui candidato a prefeito pelo PSOL, né? Então a gente tinha em Taubaté 20 filiados, dos 20 filiados em 2008, 12 saíram candidatos. A gente tinha uma chapa de 10 candidatos a vereadores e eu saí candidato a prefeito e o José Marcelo, o meu vice. Então, naquela ocasião, a cidade tinha 4 candidatos, né? Tinha o Peixoto, que era o atual prefeito, o Padre Afonso, o Júnior Ortiz, né? E a minha candidatura pelo PSOL, né? E foi a primeira vez que o Júnior Ortiz, que a família Ortiz perdeu uma disputa eleitoral, né? Então, todo mundo, inclusive, atribui a minha participação à derrota do Ortiz naquela eleição, né? O Peixoto ganhou a eleição, o Padre Afonso ficou em segundo lugar e o Júnior Ortiz ficou em terceiro lugar e eu tive 3,5% dos votos, com 5.200 votos. Então, foi uma ótima participação. Depois disso, fui candidato a vereador, candidato a deputado, né? Mas a minha missão sempre foi construir o partido, né? Convidar as pessoas, organizar os grupos para poder ser candidato. Agora, falando em partido, Fernando, você esteve no PSOL, né? E hoje você está em outro partido. Qual foi o motivo da mudança? Bom, o PCdoB ele tem um projeto não só para a eleição de 2020, mas também para a eleição de 2022. O PCdoB ele tem o melhor governador dos governadores brasileiros, Flávio Dino, governador do Maranhão. Onde se paga o melhor salário para os professores, onde tem o melhor plano de carreira para os professores. Então, o PCdoB ele tem um projeto de lançar o atual governador Flávio Dino para candidato a presidente em 2022. E exatamente em 2022, o nosso partido completa 100 anos. É um partido centenário, hoje tem 98 anos, em 2022 nós vamos ter 100 anos. Então nós temos um projeto ousado e eu aceitei deixar o pessoal para ir para o PCdoB exatamente porque eu tinha identidade com esse projeto. É um projeto que dialoga com a educação, que valoriza o professor, é um projeto que pegou um estado que é um estado pobre e conseguiu fazer políticas públicas na saúde, na assistência, né? Conseguiu derrotar, inclusive, o projeto do Sarney lá, né? Porque quem mandava lá era o Sarney. Flávio Dino conseguiu montar uma frente ampla e derrotar o projeto da família Sarney. Então, tudo isso me chamou a atenção e eu resolvi optar por esse projeto. Bacana. E o seu pensamento como militante continua o mesmo com a mudança de partido? Assim, existe uma diferença entre o PSOL e o PCdoB, né? O PCdoB, como tem uma história de mais tempo, né? O PCdoB, ele preza pela formação, né? Pela formação dos militantes. Então, nós temos muitos cursos. Para poder ser candidato agora, eu tive que fazer um curso chamado Cidades Democráticas, onde secretários de saúde, de meio ambiente, de várias partes do Brasil, todos do PCdoB, falavam da sua experiência e davam algumas dicas para os pré-candidatos do PCdoB. Então, assim, alguns princípios eu vou manter, né? E outros princípios, né, eu vou avançar, eu vou desenvolver melhor nessa eleição que eu vou disputar daqui uns dias. Né? Por enquanto sou pré-candidato, mas quando for disputar, na minha fala vai ver, né, alguns princípios novos, né? Vamos dizer assim, alguma experiência que eu já consegui avançar no contato que eu tive com o PCdoB. Bacana. E tudo isso, essa sua transição para outro partido, foi de uma forma amigável? Sim. As pessoas, eu tinha, na verdade, um papel no PSOL, né? Eu era uma pessoa que tinha como papel organizar as coisas, né? Então, essa transição, essa mudança de casa, ela não é muito fácil. E eu ainda deixei muitos amigos, muitos militantes que são meus amigos, ainda estão no PSOL, né? Então, tenho um carinho muito grande, né? E tem aí o pessoal também tem um pré-candidato, o pessoal tem uma juventude forte, o pessoal tem muitas pessoas de qualidade, né? Mas, assim, o meu desafio
por organizar um grupo novo, né? Nós estamos organizando um grupo novo, com muita gente de qualidade, muita gente afim de fazer um trabalho de formação, de fazer um trabalho legal. E o PCdoB, ele, na verdade, ele estava apoiando o atual prefeito, ele apoia o atual prefeito. Então, existia um descontentamento com relação ao ex-vereador do PCdoB, que se colocava do lado do prefeito, que é um prefeito de direita, né? E existia um descontentamento, né? Muitas pessoas saíram do partido, e o meu papel também é trazer essas pessoas de volta, reorganizar o partido, né? Não estou querendo dizer aqui que o ex-vereador estava certo ou estava errado. Ele tinha um jeito de fazer política, e esse grupo que está agora dentro do PCdoB, ele tem uma outra forma de fazer política, tá certo? Bacana. E, Fernando, e você que sempre militou, né, na área da educação, valorizando os professores, o que você acha que pode ser feito para esses profissionais terem mais respeito e valorização? Bom, sim, vamos resgatar um pouquinho do que é a educação em Taubaté, né? Muitos profissionais vieram de todas as partes do Brasil fazer concurso público em Taubaté, porque Taubaté pagava um bom salário, né? Taubaté chegou a pagar um dos melhores salários do Brasil, né? E o que aconteceu? De alguns anos para cá, né, os governos eles não vêm repondo as perdas salariais, as infrações, né? E esses profissionais vão abandonando a rede municipal de Taubaté. Sem contar, né, que a política de educação do Estado também ela é bem precária. Os profissionais não são valorizados, né? Não existe o respeito nem dos alunos, nem da comunidade com relação aos professores, aos gestores, né? A educação pública está sucateada. Vamos falar um pouquinho de Taubaté, né? Você sabia, por exemplo, que existe uma demanda de 1.500 a 2.000 crianças esperando uma vaga de creche em Taubaté? Né? E aí, qual é o problema? Né? Ah, mas a mãe tem que ficar um pouco com o filho, tal, mas é um direito da criança, né, participar da creche. E quando a criança fica em casa para a mãe poder trabalhar, essa criança fica vulnerável e pode, inclusive, sofrer violência, abuso, violência sexual. Então, existem alguns pontos na política pública de Taubaté que a gente precisa discutir, precisa melhorar. Outro ponto. Você sabe por que Taubaté tem crianças e adolescentes que cometem muitos atos infracionais, tipo rouba celular? Porque essas crianças, Thaís, elas abandonaram os bancos das escolas, porque elas não conseguiam acompanhar, elas tinham dificuldade para acompanhar, então elas pararam de ir na escola, ficaram nas ruas, como os pais trabalham para poder sustentar as casas, essas crianças foram recrutadas pelo crime organizado. Então, inclusive, hoje, o Ministério da Educação divulgou uma estatística, né, que com a pandemia, com esse sistema de ensino EAD à distância, muitos abandonaram o estudo. Sim, isso mesmo. Então, essa questão do IAD, né, da pandemia, da educação à distância, do trabalho remoto, né, como a educação já estava sucateada, né, como os professores, por exemplo, eles não têm equipamento de qualidade para poder fazer essas coisas em casa, como as escolas elas também não estavam preparadas, os professores não foram capacitados, qualificados para esse momento, está sendo muito difícil. Nós temos professores entrando em depressão, professores que não conseguem, entendeu? Que não conseguem fazer uma mediação, um diálogo com os alunos nessa situação. Na minha escola, por exemplo, nós temos uma porcentagem muito pequena, né, de alunos participando disso. O governo do estado tenta, através de centro de mídias, a prefeitura tenta, através do canal da TV Câmara, essas coisas, mas é muito distante da população, né? Então, aqueles alunos que a gente via na escola com celular, a gente não sabia que ele usava o Wi-Fi da escola e ele não tem internet para entrar no trabalho, no teletrabalho. Então, algumas professoras, inclusive da rede municipal, elas estão investindo dinheiro do seu próprio bolso para montar programas para poder chegar nessas pessoas, né? Então, nós temos uma situação muito difícil, né? Taubaté não tem o EJA, ensino fundamental, nos bairros, né? Tem um lá no Parque Ipanema, que é de uma escola estadual, mas não tem no restante da cidade. Daí as pessoas falam assim, não, eles têm que estudar lá na 9 de julho, mas quem é que paga o transporte para eles poderem ir na 9 de julho? É um grande debate, né? Só para complementar, Fernanda, a gente sabe que o estudo à distância, né,
eles exigem bastante disciplina e foco, né? Apesar de ser à distância. Você acha que o Brasil, a rede de ensino pública, não estava preparada para isso? Não, eu tenho certeza disso, né? Como a educação, a rede pública, municipal, estadual, ela já estava sucateada, sem valorizar professores, sem investir em tecnologia, em formação de professores, o que acontece? Ela não está preparada para uma situação como essa. É fato, você tem muita razão nisso. Entendeu? Então, nós não vamos conseguir mobilizar esses alunos. O que nós temos que fazer agora? Diminuir um pouco de atividades desses alunos, né? Tentar introduzir atividades extracurriculares para poder ensinar esse aluno, por exemplo, a se prevenir, né? Usar máscara, usar gel, lavar as mãos, não sair de casa. Nós temos que ensinar isso para eles, né? Dialogar com relação a essa pandemia que está acontecendo, né? E quando voltar, nós, professores, nós temos uma tarefa extremamente complexa, que é repor, né, esses conteúdos, essas habilidades que eles perderam por conta, né? Lógico que tem alguns alunos muito prejudicados, né? Imagine o aluno que vai prestar Enem, que ele está no terceiro ano do ensino médio, quando você coloca ele numa situação dessa, igual a da pandemia, enquanto o aluno da escola privada, da escola particular, tem aula dos professores e tem estrutura, tem computador, tem internet para poder continuar os seus estudos, né? Então, é uma situação de exclusão, né? Os alunos mais pobres, mais carentes, eles vão passar por uma dificuldade muito maior nesse período, sem contar aqueles alunos que, além de não ter computador, que além de não ter internet, também não tem o que comer em casa, né? Então, imagine quem não come, se ele pode aprender alguma coisa, se ele vai assistir televisão ou se ele vai fazer atividades numa plataforma, né, contratada pelo governo. Em relação como se funciona, né, o CIMUB da cidade, o que você acha, como é feita a seleção? Bom, a seleção ela já é muito contestada, né, Thaís? Existe um histórico de pessoas que não precisam e são contempladas, e existe um histórico de pessoas que precisam muito e não conseguem, né? Então, assim, a Unital, ela precisa, na verdade, rever, inclusive, a sua atuação aqui na cidade. Existem muitos alunos agora que, por conta da pandemia, vão ficar com as mensalidades atrasadas, e a Unital precisa rever a situação dela. Ela precisa olhar para essa situação dos alunos, né? E a Unital é a que mais recebe recursos públicos, né, para poder bancar essas bolsas de estudo. O CIMUB, alguns profissionais que trabalham no CIMUB, as assistentes sociais, são pessoas muito sérias, mas eu acredito que ainda tem a intervenção política na escolha dessas pessoas que acabam recebendo as bolsas, tá? Então, eu acho que é uma boa ideia, mas que existe alguns problemas, né, de funcionamento. Bacana, Fernando. Em relação à saúde da cidade, como que você vê e o que pode ser feito? Bom, Taubaté, como grande parte dos municípios do Brasil, né, ao longo de muitos anos, ele vem sucateando o SUS, vem terceirizando a mão de obra, né, vem contratando serviços sem qualidade, vem investindo pouco na saúde básica, né? Nós precisamos discutir a saúde básica agora, a importância da saúde básica, né? Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um rapaz que falou que o médico do posto que ele é atendido tirou férias e não tem reposição de uma pessoa para trabalhar lá, né? Os profissionais da saúde são extremamente sérios. São extremamente sérios, mas a estrutura que é dada para essas pessoas poderem trabalhar, elas são precárias. Falta de medicamentos, falta de equipamentos, falta de materiais para poder, por exemplo, os profissionais de saúde poder atender, né? Então, quer dizer, em Taubaté e no restante do país, o SUS foi sucateado. E num momento como esse, né, é o momento que mais precisa da saúde pública, né? Porque a saúde privada, se tiver dinheiro faz, se não tiver dinheiro não faz. E o que aconteceu? Taubaté, que já não tem leitos para atender as cirurgias, se viu numa situação, agora com a flexibilização, se viu numa situação de não ter, da estrutura poder não dar para todo mundo.
né? Não conseguia atender todo mundo. Foi ampliado no hospital municipal, né? Alguns leitos, mas assim, por que não solicitou o uso do Hospital São Lucas? Por que não pegou o Hospital São Lucas, não equipou e não tornou ele público numa situação como essa? Por que não contratou mais profissionais? Essa é uma grande discussão que a gente tem que fazer, né? Queria saudar aí o ex-vereador Jofre Neto, que fazia um trabalho muito bom, né, no Conselho Municipal de Saúde, mas infelizmente, Thaís, o Conselho agora, ele só serve para tirar foto com o prefeito, você entendeu? Ele só serve para poder compor a mesa nas audiências públicas. Não fiscaliza e não denunciam os abandonos, o sucateamento que a saúde pública de Taubaté vem enfrentando. E nós temos várias denúncias para poder dialogar aí, nesse período de debates, né? Nesse período nós temos várias situações que a gente vai colocar, né? Nós temos um caso de uma médica que pegou dengue no postinho de saúde, Thaís. Ela contraiu dengue no postinho de saúde. Então é assim, olha a situação, por exemplo, do combate à dengue, do combate ao escorpião, né? A cidade ela não tem se preparado para a questão de prevenção. Nós vamos defender a ampliação, a valorização e investimento na saúde básica do município. Nós achamos que se tiver uma saúde básica com qualidade, vai diminuir o número de atendimentos na média e grande complexidade, vamos dizer assim. Tá? Mas assim, nós estamos muito preocupados, porque flexibilizar com a estrutura de saúde que o município tem é só para atender os interesses dos comerciantes. Porque o preparo, a competência do poder público, a gente não consegue enxergar. Em relação à municipalização do hospital universitário, o que você acha que o governo do estado, né, ele oferecia os mesmos serviços e custeava, né? E a prefeitura pegou... Bom, assim, essa reivindicação de municipalizar, de ter um hospital municipal, é muito antiga. No debate, por exemplo, das eleições lá de 2004, né? 2000, né? Esse debate já estava presente, de ter um hospital municipal. Agora, assim, a prefeitura, ela sabe que é oneroso manter um hospital, ela sabe disso, e ela se propôs a municipalizar, né? Ela se propôs. E a gente sabe que o governo do estado de São Paulo, ele faz isso com bastante intensidade. Transferir a responsabilidade para os municípios, né, para desonerar. Quer ver um outro exemplo que o governo do estado sai fora? Quando o município contrata atividade delegada, policiais, o governo do estado agradece, porque o município está fazendo um papel que é do governo do estado. A segurança pública é um papel do governo do estado. Aí vai o município, contrata 40, 50 policiais militares, coloca no centro, porque esses policiais militares também não atuam nos bairros, né? Nós defendemos que tenha policial militar nos bairros, que tenha GCM nos bairros. Agora eu pergunto para você, uma cidade que tem duas polícias, a polícia militar, a GCM, a atividade delegada, você não acha que é um excesso no investimento da segurança, da repressão? Porque essas polícias, elas estão preparadas para reprimir o crime. A gente gostaria de ver aqui na nossa cidade um policial que fosse capaz de mediar conflito, que fosse capaz de chegar para conversar, para dialogar, para evitar brigas, para evitar que a juventude opte pelo crime organizado, né? Então, o governo do estado, ele passa as responsabilidades para o município, né? Dá uma quantidade de moeda para o município, né? E o município acha que está fazendo uma coisa vantajosa, mas não está. E o hospital municipal é um exemplo disso, né? O município tem dificuldade para manter, né? Mas nós achamos que dá para fazer a gestão desses recursos da saúde de uma forma melhor, né? Mesmo tendo que cumprir aí com as responsabilidades do hospital municipal. Bacana, Fernando. Agora falando de segurança, o que você acha da Guarda Civil Municipal armada na cidade? Já deu alguns problemas aí, mas o que você acha? Bom, assim, nós temos uma Secretaria de Segurança Pública dirigida por ex-policiais militares, né? Eles têm a mesma leitura
da Polícia Militar do Governo do Estado de São Paulo. Eles acham que o policial, o guarda civil da cidade, o guarda municipal, eles têm que agir na repressão. E eles incorporam essa mentalidade. Tudo bem que eles foram treinados para usar a arma, mas a arma tira desse GCM o seu caráter, por exemplo, de fiscalizar o patrimônio da prefeitura, de poder dialogar, de fazer projetos sociais nos bairros, de poder ter uma relação mais harmoniosa com a população. Então, nós achamos que é um desperdício ter Polícia Militar, atividade delegada e GCM. E aí, quando arma a GCM, nós ficamos muito preocupados com isso, porque se a mentalidade é de repressão, de violência, a pessoa que é violência com uma arma na mão, o que ela vai fazer? É o que aconteceu. 2 pessoas já vão perder o porte de arma. Eu não sei o que aconteceu, eu não gosto de julgar as pessoas. Né? Foi porque eles postaram uma foto com arma. Então, assim, para você ver que as pessoas não estavam preparadas ainda para ter arma. Né? Então, eu vejo porque eles foram treinados, isso que eles foram treinados e no regulamento já dizia, né, isso. E eles, como que se diz? Eles fizeram aquilo que constava que não podia ser feito. Ou seja, já é despreparo, você não concorda? Agora, eu acho que é muita polícia, Thaís, para praticar violência na periferia, principalmente contra o jovem negro, pobre. É muita polícia, é muita arma, é muita repressão. O que nós precisamos na polícia é inteligência. No governo do Estado de São Paulo, quem é responsável pela inteligência é a Polícia Civil. Eu não sei se você observa, o governo do Estado de São Paulo vem acabando com a Polícia Civil. Vem diminuindo, não faz concurso, não investe, não contrata perito, não contrata nada. Então, se parte desses GCNs pudessem se ocupar da atividade de inteligência, de investigar crimes, né? De, na verdade, pensar um pouco de forma inteligente para poder acabar com a violência nos bairros, com a violência na cidade, se parte desses GCNs pudessem trabalhar dessa forma, talvez seria melhor para Taubaté, certo? E eu já vivenciei várias cenas de violência. Nós temos violência com pessoas moradoras em situação de rua. Aquela pessoa que está dormindo lá na Avenida do Povo, com seu cobertor, passando frio. O policial militar, né, o GCM, ele vai, aborda uma pessoa como essa, toma o cobertor, bate na pessoa. Agora eu pergunto para você, dessa polícia, dessa segurança que nós precisamos no município? Né? Eu já vi de pessoas que sofreram violência, por exemplo, na praça, do lado da rodoviária. Já vi gente que foi... certo, já vi gente que vende, comerciante, camelô, apanhar e ter os seus produtos retirados perto da região central. Né? É para isso que nós queremos a polícia. É para isso que nós queremos a polícia. E teve vários outros casos. Teve casos, inclusive, de mortes com envolvimento, né, de grupos ligados à polícia. Né? Sem contar aqueles que foram polícia, que hoje atuam de uma forma clandestina, dizendo que estão fazendo segurança, mas na verdade estão promovendo violência. E, Fernando, em relação a esse período que estamos vivendo, a pandemia, né? Como você vê a cidade? Não, eu moro no centro da cidade, né? Moro no centro. Por isso que eu fiz essa pergunta. Moro no centro da cidade, assim, de um determinado tempo para cá, eu vejo com muita preocupação. Hoje, inclusive, eu postei no meu Facebook, porque eu entrei dentro do mercado municipal, onde vende peixe, pastel. Lá dentro tinha algumas pessoas sem máscara. Eu entendo assim, não dá para a prefeitura fiscalizar todo mundo que está na rua, não dá. Agora, dentro de um prédio que é organizado pela própria prefeitura, precisa ter uma intervenção. Precisa pedir para a pessoa colocar a máscara. E a prefeitura também, eu nunca vi, né, a prefeitura já andou distribuindo cesta básica, mas a prefeitura precisa fazer uma ação de distribuição de máscara. Porque tem muito morador em situação de rua no centro da cidade que não tem máscara ou que a máscara dele está suja, certo? A prefeitura precisa fazer essa ação. Então, hoje tinha gente dentro do mercado, eu postei, teve gente que não gostou, mas assim, é um direito da pessoa usar ou não usar máscara, sabe, Thaís?
Mas você ficar dentro do mercado, dentro de uma repartição pública, é demais. Se fosse na lanchonete, por exemplo, do Seu Zé, lá no bairro do Bonfim, se passasse, por exemplo, a GCM ou a polícia, o Seu Zé ia ser multado. Mas aconteceu dentro do mercado, a prefeitura vai ser multada? Quem é que vai multar a prefeitura? É uma grande discussão. Realmente, porque é muito bonito de ver na televisão, na rádio, a propaganda, tudo bonitinha, mas eles mesmos não dão exemplo, né? Você vai na prefeitura, os funcionários estão todos sem máscara, às vezes quando observam que você é alguém visionário, eles botam a máscara rapidinho. Hoje em dia quem usa máscara é o queixo, né? Não é nem a boca e nem o nariz. Então hoje o nosso governador, né, que é um profissional da comunicação, né, teve programas. Hoje a mulher dele falou que não é para dar comida para a população que está na rua. Porque senão eles acostumam a ficar na rua. Isso atrapalha o plano contra a pandemia. A mulher do João Dória falou isso, deu uma entrevista, está rolando o vídeo. Então, assim, é de uma maldade muito grande. João Dória, ele adora dar entrevista. Ele criou essa situação do uso de máscara, mas ele mesmo não sabe como fiscalizar essas coisas. De vez em quando eles pegam uma pessoa, filmam, tiram a fotografia, para todo mundo achar que está sendo fiscalizado. E dificulta, inclusive, a ação de um prefeito municipal. Como é que fiscaliza? Explica para mim. Como é que fiscaliza as pessoas que ficam sentadas no banco? Arranca o banco? É muito complicado isso. É muito complicado. Agora, o comércio pode abrir, tem que ter os seus procedimentos, essas coisas todas, mas precisa pensar em tudo. Agora fizeram um cercado, um pouco da população passa do lado direito do cercado, o que vem passa do lado esquerdo. Eu acho que esse prefeito está achando que o cercado vai resolver o problema da pandemia. E engraçado que, falando aqui especificadamente de Taubaté, arrancaram o banco das praças e na praça da rodoviária continua, foram tudo para a rodoviária. Mas teve gente bem engraçado. Tem gente que arranca o banco, mas senta no cimento. E estão sentando até no colo daquelas estátuas que tem lá. CM na praça, policial militar, ninguém chama atenção. Porque, ao meu ver, né, a prefeitura ela não quer criar incômodo para a população. Por quê? Nós estamos no ano eleitoral. Se ela criar incômodo, se ela fiscalizar, se ela for dura com a população, que fica ali naquela região, sentada no banco, sentada no chão, sem máscara, se ela criar problema, se ela criar um fato negativo contra ela, isso prejudica no projeto eleitoral. Né? E todo mundo sabe que o atual prefeito ele tem um candidato, né? E todo mundo acha que uma intervenção mais dura, né, traga problema aí para a reeleição. Né? Eu acho que a omissão é muito grande. Né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ele tem grande responsabilidade, né, por não ter investido no SUS, por não ter feito a prevenção, né, o isolamento social da forma como deveria ser, e também agora por flexibilizar, né, essa movimentação toda que está tendo na cidade. Assim, é muito complicado. Legal, Fernando. Antes de continuar, gostaria de dar uma boa noite para o vereador Digão, que está acompanhando a nossa live, que também bateu um papo com a gente aqui, foi super bacana no bate-papo com ele. E, Fernando, politicamente falando, como que você vê a situação do Brasil hoje? Eu acho que é uma situação bem complexa, né? Nós tivemos um presidente eleito apoiado por alguns grupos, né, mas foi eleito principalmente pelo disparo, né, de mensagens, né, de fake news nas vésperas da eleição, né, tanto é que está respondendo aí uma investigação sobre isso. É um presidente que tem pouca sensibilidade, né, é um presidente que não se sensibiliza por essa situação que nós estamos vivendo, deu entrevista dizendo que era uma gripezinha, depois falou que não tinha jeito, que ia morrer algumas pessoas mesmo, né? Só que ele falou que era 7 mil, mas na verdade são 61 mil pessoas já. Né? Parece que a mulher dele também deu positivo agora, né? Sim, tem várias pessoas próximas a ele, por quê? Né? Porque ele é o grande exemplo da nossa cidade. Se o grande exemplo, né? Se o seu pai falar para você, pode ir lá para o centro da cidade, Thaís. Pode, não precisa usar máscara, não. Se as pessoas, seus amigos falam isso, a pessoa que te influencia fala isso, o que acontece? A população acha que não precisa obedecer
as normas. Isso influencia. O cara sai em alguns atos, algumas manifestações, né, sem máscara, pega na mão de todo mundo, né, muita irresponsabilidade, e aí acontece no que acontece, né, sem contar a relação dele, da família dele, com setores desorganizados, né, ou melhor, eles são organizados para ganhar dinheiro da sociedade, né, são setores que querem fazer negócios, né, são milícias, né, no Rio de Janeiro eles ganham muito dinheiro. Então, a família dele comprovadamente tem ligação com essas milícias, né? Nós temos aí uma relação deles com militares, não os militares que estão dentro do governo, eles, acima de tudo, eles querem acabar com a democracia. Eles querem o AI-5, querem derrubar o Supremo, querem derrubar a Câmara dos... né? E nós temos aqui na nossa cidade também pessoas que querem acabar com a democracia, né? Nós temos gente, por exemplo, que defende que as pessoas não possam usar a tribuna da Câmara, né? É meio que antidemocrático, inclusive, podar, né, o direito das pessoas poderem falar. Tem pessoas que a imprensa que quer falar, que quer divulgar alguma coisa, às vezes recebem processos, divulgações de pessoas que não sabem viver com a democracia. A democracia é isso. Nós vamos ter uma eleição em Taubaté com 7, 8, 9 candidatos. Essa é a democracia, né? O colega Digão, o vereador Digão, foi vereador por alguns mandatos, agora vai ser candidato a prefeito. É isso, nós temos que disputar no campo das ideias, né? Todo mundo sabe que esse projeto que está aí, ele atende algumas pessoas, né? Ele contribui com algumas coisas, mas nós precisamos melhorar as políticas públicas da nossa cidade. Nós em não relação... podemos... Concluiu? Não, pode... Em relação à mobilidade urbana, como você vê o que pode ser feito? Bom, a mobilidade urbana, a prefeitura acha que é só asfaltar as ruas, né? E assim, algumas obras, inclusive, foram deixadas agora para próximo da eleição, para poder inaugurar, né? Quantos anos... Falei isso ontem com o Pinelli. Quantos anos você lembra daquela obra, por exemplo, do viaduto lá da Chevrolet, que vai lá para o Barreiro? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que a prefeitura, a estrada do Barreiro, quanto tempo faz que ela podia ter terminado, mas não terminou? A mobilidade urbana de Taubaté também, ela sofre por um problema muito sério, Thaís, porque a prefeitura construiu casas populares em bairros afastados. E quando essas pessoas moram em bairros afastados, alguns bairros, inclusive, sem infraestrutura, sem creche, sem atendimento de saúde, essas pessoas precisam usar o transporte coletivo. E aí, nós precisamos debater a questão do transporte. O viaduto parece a Basílica. Desculpa. Nós precisamos debater a questão do transporte coletivo, né? Já passou da hora de alguém olhar para esse contrato que a prefeitura tem, né, com a ABC e ver se a ABC está cumprindo com tudo que está ali dentro do contrato. É impossível que todo contrato ABC, né, que já fez aumentos exorbitantes da passagem, né? Você imagina, uma pessoa que tem dificuldade, que vai morar, né, num lugar, numa casa popular como essa. E aí, a movimentação daquela região aumenta muito. E a prefeitura não tem um planejamento, né, para poder fazer essas obras, mas pensar num planejamento. Daí ela deixa a inauguração do viaduto e da estrada, né, do Barreiro para quando for a época que antecede a campanha, para poder, né, o candidato indicado poder herdar aí essas fotos, né, essas propagandas que aparecem na televisão, né? Então, é assim, nós temos que ter bastante cuidado para avaliar, né? Nem tudo que está posto, tem gente que fala assim, porque fulano de tal é a melhor vereadora que tem na Câmara Municipal, tá? Mas quais foram as intervenções concretas que essa vereadora fez ao longo do seu mandato? Hoje, por exemplo... Pode falar. Pode concluir. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem dizendo que era para eu entrar num site para ver as realizações do mandato dessa vereadora. Gente, eu passei 3 anos e meio sem receber mensagem, receber informação nenhuma. Da mesma forma como a prefeitura inaugura a obra da Estrada do Barreiro agora, a vereadora começa a mandar mensagem, e mandar mensagem para um outro pré-candidato.
É uma falta de organização, você não acha, Thaís? Ah, eu sou meio, como posso dizer, prefiro não responder. Não, mas é assim, toquei. Mas eu acho que cada um segue o caminho que tem que seguir, né? Deixa eu te falar, Fernando, só para completar, você me deixou desconcertada aqui. Deixa eu voltar no eixo. Só para complementar, você já tem vice? Nós vamos discutir a nossa candidata a vice ainda, né? Agora mudou o calendário das eleições, né? O legal é que quando a gente assumiu o partido em dezembro para cá, nós conseguimos filiar um número de pessoas extremamente relevante. Nós conseguimos trazer para o PCdoB muitas pessoas assim especiais, né? O PCdoB ele tem muitas possibilidades de ter uma boa vice. O que está posto é que nós vamos com candidatura própria para prefeito. Uma boa vice quer dizer que vai ser uma mulher? A minha é exatamente isso, mas ele não pode forçar ninguém a ser candidato quando a pessoa não quer, né? Mas nós temos grandes nomes, né? Eu não vou dizer aqui alguns nomes, porque eu vou esquecer de outros e todos eles são muito bons. É verdade. O PCdoB tem condições, inclusive, de eleger vereador, mas vereador com compromisso com o partido, né? Não um vereador que elege por uma sigla comunista e depois faz um mandato próximo ao prefeito, né? Isso nós não queremos mais. Nós queremos, inclusive, um projeto para 2022. Né? Alguém que venha a ser candidato a deputado em 2022. Né? Mas, assim, nós vamos discutir, né? Nós temos bastante representatividade, nós temos candidatos do LGBT, do transporte coletivo, de professores, sindicalistas, nós temos uma diversidade dos aposentados, uma diversidade muito grande, e nós vamos trazer excelentes propostas para esse debate. Excelentes propostas. Bacana, Fernando. Falando em diversidade, essas eleições de 2020 vai ser bem diversa, com bastantes opções. Como você vê essas eleições que tem bastante opções de candidatos? Bom, a diversidade ela é uma característica do PCdoB, né? É uma característica. Então, nós achamos que, inclusive, essas populações elas vêm ocupando mais efetivamente, principalmente mulheres, principalmente os LGBTs, a juventude, principalmente os negros e negras, certo? Eles vêm ocupando. E eu acho que essa eleição ela vai dar uma amostra disso, né? Ela vai dar uma amostra disso. Então, nós temos em São Paulo, por exemplo, Thaís, o candidato nosso a prefeito é o Orlando Silva, um deputado federal negro, combativo, entendeu? Que agora ajudou a aprovar aí o auxílio emergencial de R$600, né? O Bolsonaro queria 200. O Orlando foi uma das pessoas que fizeram a proposta para aumentar para 600. Nós temos aí uma grande possibilidade de ter uma diversidade muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Câmara, o Orlando Silva. É muito interessante o mandato dele, né? Faz muitas intervenções, já foi ministro do esporte, né? Então, assim, a diversidade ela vai estar presente. Eu particularmente, nós temos mais de um candidato do LGBT no nosso partido que é pré-candidato à eleição. Eu gostaria que uma delas fosse eleita. Porque a Bacana. Câmara Municipal de Taubaté, ela precisa dessa representatividade. Ela tem mulheres, tem homens, tem negros. Agora ela precisa ter um LGBT eleito vereador no município de Taubaté. Sabe por quê, Thaís? Eu me recordo que algum tempo atrás eu fui numa audiência pública para assistir uma audiência pública que falava da população LGBT. Muitas pessoas foram para a tribuna, falaram na tribuna, fizeram propostas. Efetivamente, tudo aquilo que foi falado lá, nenhuma proposta se transformou em política pública. O município não tem nem um conselho municipal de políticas para LGBT. E todo mundo sabe que nós temos graves problemas de LGBT aqui no nosso município. Eu posso citar alguns, por exemplo, violência
com essa população, né? Uns dias desses atrás, você mesmo postou uma LGBT que foi morta, né, aqui na cidade de Taubaté, e outras LGBTs já foram mortas, né? Nós temos LGBTs que são exploradas no seu trabalho aqui no município de Taubaté. E nós sabemos aonde está, né? E o poder público precisa fazer intervenção, né? Com esse tipo de política pública. Tem que criar a política pública, né? Tem que criar, né, políticas públicas para todas as populações existentes aqui, certo? Então, eu vejo dessa forma, e a diversidade não tem como evitar. A diversidade vai entrar na política, ele vai fazer parte da política, pode ter certeza disso. Bacana, Fernando. E o que a gente pode esperar do pré-candidato a prefeito de Taubaté, Fernando? Bom, o que vocês podem esperar é que eu estou estudando muito. O partido me proporcionou uma plataforma para eu poder estudar e poder melhorar a qualidade das minhas intervenções, né? Nós temos candidatos, né? Eu considero que nós temos 3 candidatos do campo da esquerda, né? O candidato do PSOL, do PT, e a minha candidatura. Nós temos vários candidatos da direita e do centro, né? E nós temos candidatos aqui em Taubaté da extrema-direita. Então, meu posicionamento... Cortar você só um pouquinho, explica para quem está assistindo o que seria candidato da direita e da esquerda, para as pessoas entenderem melhor, porque tem gente que está acompanhando que não entende muito bem sobre isso. Vamos dar um exemplo bem claro. Aqueles candidatos que apoiam ou se manifestam contente com o governo Bolsonaro são candidatos de extrema direita. São candidatos, né, que não respeitam a democracia, porque o presidente não respeita a democracia. Nós temos outros candidatos que, embora tenham uma posição de direita, por exemplo, assim, a candidatura aí do indicado pelo prefeito é um candidato que vai respeitar, pelo menos no debate, a questão da democracia. Não são candidatos dos partidos chamados de centrão, são candidatos que estão ali, mas a hora que for para discutir a questão da democracia, né, eles não vão fechar com essa turma que pede intervenção militar, fechamento do Supremo, fechamento da Câmara Municipal, né, que propõem, por exemplo, o programa Escola Sem Partido. São pessoas, não são que elas são radicais, né? Elas não são radicais, elas não convivem bem com a democracia. Elas não convivem, por exemplo, com uma pessoa fazendo uma entrevista da forma como você faz, de forma democrática, dando espaço para todo mundo. Provavelmente um governo de extrema-direita é um governo que vai dificultar a liberdade de imprensa, as manifestações, as passeatas de rua, o movimento de juventude, o movimento de mulheres, o movimento de negros. Vai sofrer um ataque muito grande se um desses profissionais, se um desses candidatos de extrema-direita, né? Estou dizendo aqui daqueles que se declaram diretamente e estou dizendo aqui também daqueles que fizeram declaração dizendo o seguinte: eu gosto muito do atual presidente. Com relação à pandemia, eu acho que esse presidente tem uma posição correta, melhor a posição dele do que a do prefeito. Nós já tivemos falas iguais a essas, né? Uma, inclusive, foi falada aqui no seu programa. Então, são pessoas que eles não defendem abertamente a extrema-direita, né? Porque às vezes passam um pouco de constrangimento, mas eles acham que o presidente está no caminho certo. Mas eu não acho que, querendo destruir a democracia, cometendo crimes na sua família, uma pessoa achando que a pandemia é uma gripezinha, né? Falando mal de mulheres, de negros, de LGBTs, eu não acho que uma pessoa dessa tenha condições, né, de dirigir uma democracia como é a democracia do país. Tá? Nosso campo, então, é um campo de esquerda. Nós defendemos a democracia, a justiça social, nós defendemos uma cidade ambientalmente sustentável e nós defendemos serviços públicos de qualidade e emprego para a população. Essa é a nossa defesa. Certo? Então, nós estamos principalmente a população mais vulnerável e mais pobre, que a gente sabe que depois dessa pandemia nós vamos ter muita gente numa situação como essa aqui na cidade.
Fernando, bacana. E como você vê a atual gestão da cidade? Bom, nós temos um companheiro vereador assistindo aqui, né? Eu e o companheiro nós já tivemos alguns debates, né? Numa época que ele acreditava nessa gestão, ainda acreditava, né? Hoje ele não acredita mais, tenho certeza disso, né? Mas, assim, nós sabemos desde o início a que veio essa gestão, entendeu? E o debate não é um debate pessoal, até porque da gestão através dos conselhos, tivemos um diálogo, né? Tem um diálogo bastante propositivo aí com o Eduardo Cursino, mas nós não queremos fazer política na cidade de uma forma de transformar O Digão deu joinha. Eu tô gostando desse Digão, sabia? transformar num grande balcão de negócio. Hoje a prefeitura é um grande balcão de negócio. Nós queremos transformar a prefeitura municipal de Taubaté, né, numa fábrica de serviços públicos para melhorar a vida das pessoas. Certo? Todo mundo que quiser promover o serviço público, todo mundo que quiser trabalhar na área de saúde, vai ter espaço no governo do PCdoB. Certo? Mas nós não vamos aceitar transformar a prefeitura num grande balcão de negócio. Certo? Em primeiro lugar, os interesses coletivos, os interesses da população. Em primeiro lugar, os interesses da população. Depois, depois nós vamos negociar aquilo que é melhor para o município, para melhorar a vida das pessoas. Bacana, Fernando. Só para concluir o que você falou, eu sou um grande exemplo disso. Eu sou uma profissional da saúde. Por falar a verdade, estar expondo para a população as coisas que acontecem na cidade, sou obrigada a trabalhar em outra cidade, porque falo demais, eu acho. Né? Você é uma pessoa ponderada, né? Mas, assim, o ataque à democracia aconteceu com você. Quando Sim. você se manifestou e a pessoa não gostou, ela poderia ter conversado com você e sem processo, sem nada, ter resolvido isso na conversa. Você entendeu? Mas são pessoas que não aceitam opiniões contrárias. Nós não estamos dizendo que tenha que ter uma única opinião. Quando as pessoas defendiam o programa Escola Sem Partido, é porque elas queriam uma escola com a ideologia do partido delas. E nós acreditamos que a escola tem que ter todas as ideologias lá dentro. Se tiver um evangélico que gosta do Bolsonaro, se tiver uma pessoa afrodescendente que gosta da movimentação, do movimento negro, todas essas pessoas têm que ser respeitadas. Nós não podemos, entendeu? Achar que a gente pode fazer política só para um grupo. Já pensou ter um país fazendo política só para militares? Não está certo isso. Isso é um defeito desse governo, de vários governos. Né? Agora, o atual governo municipal deixa muito a desejar em algumas coisas. A qualidade da educação pública no município diminuiu. A saúde, nós temos vários questionamentos com relação ao investimento da saúde no município. A assistência social, um dia desse eu ouvi uma assistente social dizendo que o morador em situação de rua gosta de bolo. Essa é a política pública, você entendeu? Eles não gostam de bolo, eles gostam de lugar para ficar, de cobertor, de respeito, de abordagem com qualidade. Esses dias para trás eu identifiquei que os caras não tinham carros para fazer visita. Se uma assistente social não pode fazer visita para as pessoas antes da pandemia, para que serve uma assistente social no CRAS? Então tem muita coisa que deixa a desejar. E assim, o município precisa passar por uma renovação. Esses grupos que dirigem a cidade, eles precisam ser superados. Né? O Gabriel falando, que só tem um único grupo, né? Assim, alguns grupos tentaram romper já, né, com essa família. Mas, assim, eu sei que a missão é um pouco difícil. Mas eu queria lembrar uma coisa para você, Thaís. Em 2008, quando eu era um Zé Ruelo, catava papel no chão para poder distribuir de novo, porque não tinha nem papel para fazer campanha. Eu enfrentei o atual prefeito nos debates e ele ficou em terceiro lugar. Certo? Um
dos itens de debate que nós fizemos abertamente com ele foi que a população, os moradores do Bonfim, da Chacras Flórida, do Novo Horizonte, todo mundo pagava IPTU e a família dele morava numa chácara e pagava o imposto rural. Ele foi desmentido no debate. E hoje, segundo o próprio Gabriel Pinelli falou, existem muitas mentiras. Você acha, por exemplo, que Taubaté está numa boa situação financeira? Não está. O Digão, esses dias para trás, achou um déficit da prefeitura para a presidência municipal extremamente escandaloso. Né? A prefeitura que se diz antipetista, que se diz anti-esquerda, foi lá na Venezuela, num banco da Venezuela, buscar um empréstimo de 60 milhões de dólares. E como é que vai pagar? Quem é que vai pagar isso? É o Digão? É o Gabriel Pinelli? É o Fernando Borges? É o Salvador Courier? É a Thaísa? Todo mundo vai pagar. Sabe por que todo mundo vai pagar? Vai faltar dinheiro para fazer política pública nesse lugar. Vai faltar dinheiro para melhorar a saúde desse lugar, da qualidade da educação, né? E assim, eu não entendo algumas prioridades. Se você tivesse 10 milhões de reais, Thaís, você investiria na saúde ou montaria um time de voleibol milionário como esse que tem em Taubaté? Qual seria a sua prioridade? Se eu quisesse aparecer, seria o vôlei. Agora, se eu quisesse fazer a coisa certa, seria a saúde. Sim, olha para você ver. Né? Eu, por exemplo, com 10 milhões, faria uma escola igual da Embraer no lugar onde funciona o Ezequiel. Taubaté, a história da escola Ezequiel merece um investimento como esse. Merece colocar esses alunos estudando no período da manhã, no período da tarde, com uma qualidade dentro da escola da Embraer. Mas você sabe qual é as características da escola da Embraer? Primeiro, valoriza muito os professores. Certo? Segundo, não faz política na hora de escolher aluno que vai estudar lá. Faz uma prova, passou na prova, entra. Né? Não é à toa que estudantes nossos de Taubaté, a Loreni foi uma estudante da escola da Embraer. Estudou no Ezequiel, foi para a Embraer e através da Embraer teve acesso a um curso da USP e hoje, inegavelmente, ela tem uma condição, um conteúdo técnico diferenciado. Por quê? Porque a Embraer deu isso para ela. E o que a cidade de Taubaté oferece para os nossos jovens? Tem outros jovens maravilhosos por aí, né? Bacana, Fernanda, mas só para complementar esse nosso assunto, com a experiência que eu tenho de 1 ano e 7 meses, né, através do trabalho que a gente realiza pelo Taubatex, a gente fala com a população todos os dias. E pelo que eu estou vendo, as pessoas estão mais de mente aberta. Eu acho que vai acabar esse império. Eu creio nisso. Eu não tenho tanta certeza, né? Porque a hora que começar a campanha, né? Primeiro, né? Esses parceiros que fazem negócio com a prefeitura, eles vão querer que o candidato indicado pelo prefeito seja eleito, para continuar fazendo o negócio. E aí eles aportam, né, recursos, condições para que essa pessoa seja eleita. E aí é um pouco complicado fazer disputa democrática com aqueles candidatos que têm uma condição melhor. Com aqueles candidatos que têm milhares e milhares de pessoas fazendo o trabalho. Né? Hoje em dia, milhares e milhares de pessoas compartilhando no Facebook. Você entendeu? Então, essas pessoas, elas têm uma vantagem. Certo? Elas têm uma vantagem. Então, embora a eleição faça parte de um processo democrático, as condições dos candidatos, elas não são iguais. Né? Sabe aonde que nós vamos ter que fazer uma disputa para desconstruir esse grupo político que dirige a nossa cidade? Nós vamos ter que fazer uma disputa, né?